Deus abençoe, irmãos. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Que Ele, que é a nossa fonte de vida, de alegria, possa reinar em cada vida, em cada coração, sobre cada família. Nós temos o privilégio de estarmos aqui nessa casa e recebermos a maior herança que em outro lugar não vamos encontrar, que é a palavra do Senhor, é a comunhão, é o partir do pão, o alimento espiritual. Fala com o seu irmão que está ao seu lado aí, dá um tchauzinho para ele, cumprimenta ele. Isso. Que bom estarmos juntos. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Os irmãos lá atrás estão sentindo frio, irmãos? Tá. Pastor Carlão, eu sei porque a irmã Beth falou que estava muito frio lá atrás. É assim mesmo. Tem um lado da igreja que fica mais frio. Se você sentir um pouquinho mais de calor, vai para esse lado. Tem um lado que fica mais quentinho. Aqui na frente fica mais quentinho. Queridos irmãos, Deus tem nos conduzido a uma palavra. Eu quero hoje, nessa manhã, ler em Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Nós temos ministrado mensagens no livro de Daniel. E é um assunto que fala a respeito de perseguição, de inveja, de ódio, mas também fala a respeito de fé, integridade, fidelidade e de temor a Deus. Daniel capítulo 6, já está aqui, ó. Vamos fazer essa leitura. E apareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, e os prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho, a fim de estabelecerem um dito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes acostumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei:
no tocante ao mandamento real. Porventura não assinaste o edito pela qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Jerusalém, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, e vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Amém, irmãos. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus. O livro de Daniel é um livro que se divide em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 6 é um livro histórico. Narra momentos de historicidade, de como o povo estava vivendo dentro do cativeiro babilônico. Fala a respeito da chegada daqueles que estavam no palácio, estavam vivendo acerca da onde ficava a Babilônia. E do capítulo 7 ao capítulo 12 é um livro profético, escatológico, mas mesmo que seja um período de capítulo 1 ao capítulo 6, tem também visões apocalípticas, né? Sinais escatológicos dentro desses capítulos. E também dentro do capítulo 7 até o 12, tem também narrativas históricas, mas a predominância é mais visão profética e escatológica. Esse texto nos narra como as pessoas podem ser dominadas por invejas, por sentimentos cruéis, dominadas por atitudes que a conduzem para o ódio. Nós podemos perceber aqui que Daniel, pela sua fidelidade a Deus e pela sua fidelidade ao rei, porque esse seria a 3ª dinastia que Daniel estava servindo. Primeiro foi Nabucodonosor, depois Belsazar. Belsazar morreu, os medos e os persas invadiram a Babilônia e dominaram. Então ficou agora Dario
por direção de Ciro, o persa, estava dominando. E, mais uma vez, Deus honrando a fé de Daniel, e Daniel mantinha-se completamente dominado por fazer a vontade de Deus. Embora distante da sua pátria, distante da sua terra, da sua cultura, ele mantinha a sua fé, o seu costume de estar orando e estar servindo ao Senhor. E a Bíblia diz que Daniel, ele então se desponta, ele cresce. E aí começa a inveja, porque ele era um refugiado, era alguém que estava ali como havia sido trazido como escravo. E essa visão cria um sentimento de inveja a respeito de outros que estavam ao seu lado. O domínio do reino do Medos cresceu tanto que eles dividiram, para que o rei fosse poupado de muitas atribuições, muitos problemas, dividiu em 120 governadores. E aí tinha prefeitos, tinha também conselheiros, que eles chamavam de príncipes, para ajudar a cuidar, porque imaginam só, todo aquele domínio, né, tão grandioso, não podia ser visto com os olhos somente de Dario. E a Bíblia diz que no meio desses 120 governadores, tinha também aqueles que estavam acima, que cuidava da direção desses 120 governadores, que eram 3 supervisores, e Daniel era um desses 3, que crescia por um espírito de capacidade, de excelência, por um espírito de entendimento. Ele crescia acima de todos. E isso acirrou uma inveja muito grande. Começaram a ter inveja de Daniel. E como levantar a sua vida? Vamos ver onde ele tem um ponto fraco, onde ele pode ser pego em alguma coisa, alguma falha. Vamos ver na sua vida moral, vamos ver na sua vida dentro do palácio. Nada encontraram. Rastrearam, levantaram de cima para baixo, de baixo para cima, e não encontraram nenhuma atitude que colocasse a vida de Daniel em suspeita. E então pensaram, olha, nós não conseguimos encontrar nada que pudesse acusá-lo. Nós não temos motivo para acusar Daniel em nada, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Então foram quando eles elaboraram uma estratagema satânica, uma forma de estratégia para tentar de todas as maneiras encontrar um erro em Daniel. E como eles sabiam que Daniel tinha o costume de orar, sabiam que Daniel era temente ao seu Deus, o que eles fizeram? Vamos fazer uma lei que durante 30 dias, nenhuma oração, nenhuma petição, nenhuma menção seja dada a Deus nenhum, a homem nenhum, a não ser ao rei Dario. E aí mexe muito, né, com o orgulho, mexe muito com a vaidade humana, porque quando eles levaram essa proposta a Dario, Dario nem percebeu que era uma ação para tentar pegar Daniel. Muitas vezes nós não saberemos, muitas vezes nós não descobriremos, mas o inimigo está sempre arrumando alguma coisa para tentar um servo de Deus, uma serva do Senhor, sempre maquinando para tentar impedir o que Deus está fazendo através de alguém. Nós não estamos livres disso não, irmãos. Eu creio que isso é um modelo de visibilidade, de entendimento, para sabermos como o inimigo ataca. Porque ele tenta justamente pegar aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, realizando o querer de Deus, para imputar erros e cometimentos, para enfraquecer, para tripudiar, para envergonhar diante das pessoas. É o que eles fizeram. Esse modelo aqui é uma forma de atingir os santos.
E fizeram isso com Daniel. Levaram ao rei, e é claro, o ser humano sempre tem um narcisismo que ele quer sempre ser visto, sempre aclamado. É um narcisismo mórbido, né? Foi eu que fiz, sou eu que sou forte. Essas coisas que nós carregamos na nossa natureza humana. Nós precisamos estar vigiando a respeito disso, porque a Bíblia fala que o maior é aquele que serve, não é aquele que é adorado, servido. E a gente vê aqui que Dario, embora sendo um rei bom para Daniel, mas essa rusga, esse conteúdo humano está dentro dele, porque eles se apresentaram uma comitiva e proporam um decreto, um edito para que durante 30 dias, ninguém poderia fazer oração, nem mencionar nenhum nome, tanto de deuses quanto de homens, em relação à adoração, a não ser Dario. E isso caiu bem ao coração do rei, né? Vaidoso, portentoso, caiu bem ao coração dele. E está escrito lá no versículo 6, e assim os supervisores e os sátrapas, e com comum acordo, foram falar com o rei: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, gente, atente logo esse telefone aí, gente. E os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Então, a coisa estava armada. Sabe, irmãos, eu fiquei pensando a respeito disso, que a gente às vezes se descuida muito. Às vezes nós achamos que já estamos orando demais, já estamos na presença do Senhor, isso aí vai afugentar a Satanás e também aqueles que nos querem mal. Isso nos mostra que mesmo orando, mesmo servindo a Deus, mesmo temente ao Senhor, nós corremos o risco de sermos apanhados e atingidos por alguma seta, para uma proposta de Satanás. Que às vezes a gente fala assim, a pessoa está com problema, é porque ela estava mal espiritual. Não significa isso necessariamente. O texto fala bem claro que Daniel estava ali, crescendo na presença do Senhor, mas assim o inimigo se levantou. Agora, o versículo 8. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Ele assinou o decreto. E a Bíblia diz o seguinte, irmãos, aí que está. Daniel soube. Quando os conselheiros, quando os governadores, quando os príncipes foram falar com o rei, o que pela lógica da cabeceira daqueles que estavam dirigindo todo o império, Daniel deveria ter ido junto. Mas o que eles fizeram? Não chamaram Daniel. Daniel soube disso quando o rei já havia assinado. E quando Daniel soube do decreto do rei, ele continuou mantendo o seu costume. Ele jamais deixaria de orar, deixaria de buscar o Deus da sua vida, o Deus de Israel. O versículo 10 diz, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando. E aí viram ali
uma forma de condená-lo. Quer dizer que a partir daquele momento, a perseguição foi acirrada. Outra coisa que eu quero falar para vocês também: cristão é perseguido, servo de Deus é perseguido, nós somos perseguidos. O inimigo vai fazer de tudo para tentar tirar essa força, essa energia, a fé que temos, e através da perseguição. E essa perseguição é mantida por um sentimento de raiva, de ódio, quando as pessoas começam a contrair e começam a vivenciar e conspirar contra aqueles que amam a Deus. É antigo. Nós sabemos que a perseguição começou lá no Éden. A perseguição se estendeu em todo o processo que o povo estava passando para a Palestina, para chegar a Canaã. O povo tem vivido assim, nós temos vivido assim. Então, meu querido, minha querida irmã, eu quero dizer para você que ser perseguido faz parte de manter a fé em Deus. Porque às vezes achamos que isso não deve acontecer, mas aquele que serve a Deus, o mundo realmente se levanta. O sistema está proposto para perseguir a igreja, perseguir os irmãos. O que nós estamos vendo aqui é o que se assemelha a tudo que tem acontecido em Brasília, as leis que tentam aprovar nas caladas da noite, no momento silencioso, contra a fé, contra a moral, contra a Bíblia, aprovando coisas que vão contra a visão judaico-cristã, que é a herança que nós temos, contrariando completamente a fé cristã, mas estão fazendo isso justamente para quê? Para provocar, para perseguir. Nós estamos vivendo um tempo de perseguição. E não vai ser fácil, não. Porque devemos manter realmente a nossa fidelidade a Deus, ou vamos parar com os nossos propósitos? Vamos parar com a nossa fé que é declarada, explícita para o mundo. Nós vimos aqui como a perseguição caiu sobre Daniel, mas a palavra diz que Daniel não fugiu do seu propósito, não fugiu daquilo que ele tinha de relacionamento com Deus. Eu creio que todos nós passamos por lutas, dificuldades e transições na vida, fazer mudanças e aceitar algumas coisas que vão contra a nossa fé. Isso às vezes cria em nós uma dor, uma angústia tão grande, e aí pensamos que Deus não está conosco, que Deus não está cuidando da nossa vida, Deus não está agindo. E a palavra de Deus nos diz que Daniel chegou até o último degrau de quem estava acima, agora para acusado e condenado. Ele chega ao último degrau da humilhação por causa da inveja, da perseguição. E o texto nos revela: então aqueles homens, versículo 11, foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Foram logo falar com o rei acerca do decreto real. E ali, vocês já sabem, o Dario não pôde ajudar Daniel. Embora reconhecesse, Daniel seria o cabeça de todos os supervisores para dirigir os 120 governadores daquele império. Olha, a inveja é muito grande. E eles fizeram de tudo para arrancar essa excelência da vida de Daniel. Mas eu vejo nisso tudo, irmãos, que vale a pena permanecer firme com Deus. Amém? Vale a pena permanecer fiel. Vale a pena permanecer na presença de Deus com todas as lutas, com todos os problemas, com todas as perseguições. Deus honra os humilhados. Deus honra aqueles que andam na sua presença, que servem o seu nome com fidelidade, com integridade. Integridade é por inteiro. E aqui Daniel está completamente envolvido por esse manto de proteção. Porque às vezes as pessoas estão calculando coisas para nos destruírem, para ver o nosso fim, para
ver a nossa destruição. As pessoas estão projetando, agora quero ver como ele ou ela vão sair dessa situação. Mas Deus dá a última palavra. A Ele toda honra, todo poder, todo louvor. Ninguém é maior que Ele. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Ele que diz que é o fim. E eu vejo nessa história a provisão, o cuidado. Deus cuida de nós. Seria uma cena de horror. Seria uma visão de filme de terror. Ver esse homem trucidado, sua carne rasgada, seus ossos quebrados. Ver o seu fim despedaçado na boca dos leões, manchando aquele chão com seu sangue. Era o que eles queriam. É o que Satanás quer, tenta fazer, mas não pode. Ele não pode, não é maior do que Deus. Ele não vai ser maior, por mais que seja sutis os seus ataques. Deus protege o seu povo. Deus protege aqueles que clamam pelo seu nome. O rei não podia fazer nada. Eu sei que é comum a todos nós, quando estamos em desespero, pedir ajuda. É importante pedirmos ajuda. Mas tem coisas que só Deus pode fazer. Temos que pedir ajuda àquele que pode fazer tanto querer quanto efetuar. Eu digo aqui é não perder a fé. Porque uma das coisas que podem acontecer no ser humano é ele disparar o desespero na sua mente. Porque a gente está vendo, a gente está ouvindo uma cessação, né, de coisas e dizendo, olha, vai acontecer, não tem jeito. E somos dominados por esse sentimento de desespero, de agonia. Mas Deus conhece, Deus sabe. O próprio corpo humano, ele reage por instinto inato. O próprio corpo humano tem reações livres, autônomas. Mesmo que a nossa consciência não consiga pensar, ele já reage. Ele já tem uma ação de fazer segurança, chamado endossegurança. Eu vejo que o nosso Deus não quer que você entre em desespero. Não quer que você fique dominado por esse sentimento, embora seja comum as pessoas falarem isso, mas se o próprio corpo humano tem um sistema de mecanismo de defesa para que você não entre em colapso, se falasse o corpo humano tem essa reação, o que diríamos dizer? Aquele que criou o próprio corpo humano, aquele que conhece quem você é. Eu vejo aqui em Daniel uma confiança em Deus, uma serenidade de quem sabe que Deus é o Deus que protege. Eu quero que você pense nisso. Às vezes nós somos atacados, bombardeados, e a coisa está apertando, e o coração fica exprimido, fica ali, completamente encolhido, mas Deus está dizendo assim, eu sou a tua segurança. Eu sou Deus da tua vida. Dizer que crente não chora, que crente não sente, que crente não passa, é mentira. A diferença é que o crente tem confiança em Deus, segurança em Deus.
Irmãos, não tem lugar melhor na vida do que na casa do Deus eterno. Não tem lugar melhor na vida do que estar aqui ouvindo a palavra desse Deus. Porque é aqui que o Senhor tem alimentado a nossa alma, aqui que o Senhor tem alimentado a nossa vida. Daniel estava completamente absorvido pela fé nesse Deus. Quando ele olhava em direção a Jerusalém, é porque ele tinha esperança. Pela profecia do profeta Jeremias, ele tinha esperança que Deus iria restaurar Jerusalém. Ele orava. E aí, quando ele tinha no coração manter essa fé, o inimigo tenta tirar. Quantas vezes você está orando por uma causa, por um propósito, e as coisas parecem que deveriam melhorar, elas pioram. Porque nós julgamos que Deus vai agir segundo os nossos sentimentos. Ah, não, agora está melhorando, coisa e tal, e achamos que agora Deus está agindo. Deus sempre agiu, em todos os momentos. É que nós não podemos entender a mente de Deus. O fato de Ele nos levar para um estado de contrição, de aperto, não significa que Ele perdeu o controle e a direção das nossas vidas. Muitas vezes você vai ter que chorar sozinho mesmo. Muitas vezes você vai ter que chorar com a sua família. Muitas vezes, pela causa que você está buscando, só você vai entender. Não tente pedir explicação a ninguém. O problema nosso é que nós queremos sempre autoconfirmação pela boca das pessoas. Saiba da boca de Deus. Deus tem um propósito comigo e com você. O que acontece com Daniel aqui é que ele não precisou pedir ajuda de ninguém, depois que as suas orações parecem que estavam sendo impedidas e nada estava acontecendo como ele queria. E o texto nos revela que Daniel foi lançado na cova dos leões. O verso 13 diz: então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Ele tinha um apreço por Daniel, reconhecia as qualidades de Daniel, mas ele não podia ir contra o seu decreto. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Ele deve ter argumentado, deve ter feito sessões extraordinárias com a sua liderança, mas nada daquilo poderia mudar o que ele mesmo havia decidido. Durante 30 dias deveria acontecer conforme ele havia dito. E nem ele mesmo poderia contra a sua própria lei, que era dito pela lei dos medos e dos persas. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Eu sei, irmãos, que a vida, ela bate muito. Eu sei que não é fácil. Eu digo que o inimigo quer sempre nos ver realmente sendo devorados. Eu estava conversando com uma pessoa, debate teológico, e estava me pedindo explicação a respeito desse nível de corrupção, de imoralidade e de descumprimento da lei. Eu falei que é a maneira como o inimigo pode usar para tentar atingir a sociedade, a humanidade. Mas a coisa ainda não está pior, irmãos, não está pior. A coisa ainda não está pior por causa da igreja. A igreja é o último patamar linear que o inimigo não pode atingir. Já chegou em todos os níveis
da humanidade, de posicionamento, de poderes, mas ele não pode chegar ainda à igreja. Existem fiéis na igreja. Existem aqueles que estão realmente levando Deus a sério. Existem aqueles que temem ao Senhor. E ele não pode chegar, e ainda que tente jogar esses servos de Deus na cova dos leões. Ainda que tentem colocar toda a culpa, humilhação, e jogando esse povo na cova dos leões. Mas Deus não permitirá que o seu povo seja tragado. Deus não permitirá que a sua igreja seja devorada por todos os desejos, por toda a ganância que o diabo tem colocado no coração humano. É o que eles fizeram com Daniel. Agora a gente vai dar o fim nesse cara. Vamos acabar com ele. Agora ele acaba. Não é assim? As pessoas não podem te ver triste, não podem te ver, talvez, com a necessidade qualquer na vida, que acha que você está mal. Quem disse que você está mal? Está mal é quem não tem Deus. Está mal é quem não tem a fé no Deus Todo-Poderoso. Eles acharam que Daniel agora estava mal. Acabou. A Bíblia diz que jogaram Daniel na cova dos leões. E aqueles leões não estavam alimentados. Bom, vai ser agora o prato predileto para os leões. Porque Daniel agora vai servir como alimento para esses animais, esses mamíferos. Mas esqueceram. Esses felinos poderiam fazer muita coisa. Poderiam atingir muita gente. Mas não puderam atingir Daniel. Sabe o que o mundo quer? Justamente atingir. Eles podem atingir muita gente, mas não podem atingir todos. E o texto nos diz que pela manhã o rei chegou até aquela cova, pediu para tirar a pedra que estava como porta daquela situação difícil. Ele não queria acreditar que Daniel estivesse ali destruído. E ele, com a voz de consciência, clamou para que ouvisse a voz de Daniel. O texto diz, no versículo 19, logo ao alvorecer o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel, com a voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem você serve continuamente pode livrá-lo dos leões? Aí, irmãos, é glória a Deus. Deus tem nos livrado. Amém? Levanta sua mão, diga assim: o Senhor tem me livrado. Mesmo na cova dos leões, o Senhor me protegerá. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus! Daniel respondeu: vive para sempre, ó rei. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. O meu Deus, aleluia, ele enviou o anjo que fechou. Tem pessoas que dizem até que um posicionamento até hormonal do animal. Não, a Bíblia diz que o anjo, ser sobrenatural, poderoso, o vigia dos céus, foi até a cova e o texto diz, fechou a boca dos leões. Fechou.
E Deus mostrou que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E o texto conclui o seguinte: pois fui considerado inocente à vista de Deus, também contra ti não cometi mal algum, ó Rei. Os irmãos sabem muito bem que Daniel estava no final da sua vida, devia ter de 80 a 86 anos, foi levado cativo para o cativeiro com 17 anos, 70 anos vivendo ali, ou quase 70 anos vivendo na Babilônia. Daniel disse: porque não fui achado culpado, nem por Deus e nem pelos homens. Esse testemunho de Daniel mexe com o exército dos céus. E aqui parece que Deus é Deus e homem é homem. Diga comigo: Deus é Deus e homem é homem. Não tem como a gente deixar de confiar em Deus. Não tem como a gente abandoná-lo. Não tem, é prejuízo para nós. A gente deixar de crer naquele que é todo poderoso, que garante, que envia os seus agentes secretos, invisíveis, para cuidar e nos guardar dos perigos. Aquele que conhece, sabe muito bem o que está na nossa consciência. Ainda a palavra não chegou à boca e já conhece. Como nós não vamos confiar nesse Deus? É prejuízo para nós. E nesse dia eu quero que você entenda isso. Ainda que tentem te jogar na cova dos leões, saiba que Deus, Ele nunca desamparou. Nunca desamparou a igreja. Eu acredito que como Daniel foi tirado da cova dos leões ali, ele foi içado, assim também a igreja sairá desse mundo. Quando tirar o Daniel, vai ser também a mesma forma como a igreja será tirada desse mundo. Vai ser o rapto da igreja. Eu quero que você, em nome de Jesus, continue firme, porque nada poderá roubar a nossa fé. Nada. O apóstolo Paulo, ele fala isso lá em Romanos 8, a partir do versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós... Pode ir passando aí, irmã. Olha só que coisa linda para fechar. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Permaneça firme. Se encha da palavra de Deus, porque tem uma promessa para você. Aleluia.
Deus abençoe sua vida. Nós vamos nos dirigir para o estudo da palavra de Deus. Nós temos feito o máximo para conduzir a igreja na palavra, direcionamento da fé, da esperança. Irmãos, não perca uma oportunidade na sua igreja de estudar, de aprender. Isso é muito importante, porque o que vai fazer com que você tenha fé é você ter conhecimento. Porque a fé vem pelo e o ouvir. Então, é importante que você esteja crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Então, nosso desejo é que você estude mais as Escrituras Sagradas. Aprenda. E os professores da Escola Bíblica Dominical estão preparados para isso. Estamos sempre com a convicção que o caminho é esse. A igreja não pode perder essa oportunidade. Porque até aqui, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória nossa pelo sangue de Jesus. A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze. Despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Levanta a sua mão. Senhor, nós te agradecemos por esse culto. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que a doce, a maravilhosa presença de Deus Espírito Santo, seja com cada um de vocês, irmãos, hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: amém. Deus abençoe, queridos.